Você não pode ser um marxista e ir para os Estados Unidos. Qualquer coisa que não seja um pensamento liberal é tudo marxista. Ou seja, traz muitas contradições aí, né? A teoria marxista e a teoria liberal. Para mim, hoje em dia, é o maior debate que existe no Twitter, no Instagram, para pessoas que sabem pouco sobre economia, mas gostam de ofender as pessoas na internet. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para os amantes de futebol que estão garantidos na próxima fase da Libertadores da América. Para aqueles que não estão garantidos nessa fase, o meu lamento, vai dormir na cama que é quente. Decidiram aqui trazer para mim um roteiro polêmico que está recheado aí de opiniões que com certeza eu serei xingado nos comentários, que é para falar um pouco mais sobre um debate central no que tange a política econômica, que é: o mercado deve agir de forma livre e controlar ali preços, demanda, oferta, inclusive quem vai quebrar ou não, ou se a gente tem que ter um nível de intervenção estatal nessas dinâmicas ali que possam vir a prevenir crises ou aumentá-las, né? E tudo isso a gente vai fazer permeando todas as escolas que apareceram desde a escola clássica, né, que vem ali com Adam Smith, até mesmo passar para os mais modernos, principalmente a teoria keynesiana, o que veio pós-teoria keynesiana, principalmente para responder a alguns outros aspectos que, inclusive, criaram, né, a teoria econômica, que é resolver o problema da escassez, né? A economia, ela vem para tentar descobrir qual que seria a melhor forma de realocar esses recursos a fim de compreender e alcançar ao máximo, né, a satisfação dos desejos humanos que são ilimitados. Então, dessa forma, como a gente tem recursos limitados e desejos ilimitados, a teoria econômica, ela vem para conseguir alocar da melhor forma e conseguir chegar próximo, né, disso que os seres humanos cada dia criam uma nova necessidade. Além disso, né, pensando comparativamente a outras ciências, a ciência da economia, ela não é testada em laboratório, né? A gente não pode pegar ali um fragmento de alguma coisa e tentar entendê-la de uma forma do ambiente mais controlado. Tudo que a gente vai fazer, né, ela impacta diretamente milhões de pessoas. Então, todo economista que está à frente ali das suas políticas econômicas de um determinado país, né, ele vai fazer seu teste através de crises, através de estímulos, através de qualquer outro fator que precise de uma resposta rápida e que vai ser testada em real time ali, né? Então, isso é muito perigoso, porque uma medida errada que você faz milhões de pessoas ficarem sem emprego, algumas pessoas ficarem à beira da fome, né? Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. E antes de nos aprofundarmos aí em todas essas teorias econômicas que existem, vamos entender na prática como que algumas delas existem no nosso cotidiano. Quando a gente olha um pouco mais para essa parte de auxílios que são oferecidos às pessoas, como o próprio auxílio emergencial, ou como é o programa ali de transferência de renda do Bolsa Família, a gente está falando de uma teoria de renda universal básica que foi defendida por Keynes, né? Então a gente já vê essa teoria na prática acontecendo hoje. A gente tem, quando o Banco Central ele eleva a taxa de juros para conter a inflação, a gente está falando de uma linha um pouco mais monetarista, que inclusive, alguns vídeos atrás, um colega estava com um debate fervoroso comigo nos comentários. Se você quiser ver um pouco mais, vai lá naquele vídeo que eu falo sobre inflação. A gente tem também a guerra comercial de Estados Unidos e China, né? Em que cada um está defendendo setores estratégicos ou proteção ali da sua economia. A gente está vendo um comportamento muito mais voltado ali à parte mercantilista, algo bem antigo, né? A primeira corrente filosófica que a gente tem na economia. Então, quando a gente olha para todos esses aspectos, a gente acaba vendo que a economia, ela é muito mais do que os livros ali, né, de suas teorias. Elas são abarcadas aí na prática através de seus governantes. E para além dessas teorias, né, a gente também tem que entender outra coisa que é muito importante na economia, que é através da sua metodologia de aplicação. A gente tem dois métodos, o método ortodoxo e o método heterodoxo. O método ortodoxo, ele é mais voltado para a parte equacional dos problemas. Então, todos os economistas vão tentar trazer esses problemas reais através de modelos. Esses modelos vão ser reduzidos a algumas equações e essas equações vão tentar explicar em números como que algumas relações sociais ou entre pessoas, entre empresas e governos, elas podem ser traduzidas em números. Então, daqui a gente vê outras coisas que surgiram, né, como a própria econometria, big data e alguns outros aspectos que são utilizados até hoje. Quando a gente vai para o campo heterodoxo, a gente mescla algumas outras linhas, né, e outras ciências juntos da ciência econômica para explicar alguns fenômenos e até mesmo encontrar algumas respostas. Nelas a gente fala sobre o campo da sociologia, a gente entra aqui também na parte da história, da política, tudo isso englobado dentro da política heterodoxa para não se restringir a apenas esses cálculos. Afinal, os heterodoxos têm como crítica aos ortodoxos aspectos em que a economia não é uma ciência exata. Então, por que a gente vai utilizar de números para conseguir explicar algumas relações sociais? Então, nisso, a gente acaba abarcando outras linhas para conseguir explicar e trazer respostas que às vezes a ortodoxia não conseguiria. E aqui dentro a gente vem ali, né, tem alguns casos
casos práticos que mais à frente eu vou trazer para vocês quando cada um deles ali acabou respondendo alguma resposta ao problema social. Vamos começar pelo início, como deve ser. Vamos falar sobre o mercantilismo. No início do século XVI até o século XVIII, o que predominava eram essas relações mercantis, entre que a principal característica disso é que o país mais rico era aquele que detinha mais ouro e prata, e através disso ele poderia dominar frente a outras economias mais fracas e mais pobres, digamos assim. Para que ele consiga não só acumular esse ouro e prata, que era através de guerras que isso acontecia, ele conseguia também através de algo que é utilizado até os dias de hoje, através de um superávit comercial. Ou seja, você exporta muito mais do que você compra. Dessa forma, você vai acabar pegando esse ouro de outras economias através somente do mercado, né? Do livre mercado ali entre essas nações. Nesse ambiente também existia um jogo de soma zero. Necessariamente, quando entravam em uma guerra, uma economia precisava perder e a outra economia ganharia nessa guerra. Hoje, não necessariamente isso existe dessa certa forma. Porque quando a gente vê essas relações ali de Estados Unidos e China, não necessariamente os dois saem prejudicados numa guerra mercantil. Eles podem buscar outros aliados, podem buscar outras formas de conseguir driblar esse aspecto e acabar, de certa forma, ganhando os dois em pontas diferentes. Então, a ideia mercantil, ela existe até o dia de hoje através do superávit, que muitas dessas economias ainda hoje buscam, o Brasil uma delas, né? A gente sempre busca ali um superávit comercial na sua balança comercial e essas ideias ali ainda estão presentes e vamos falar agora sobre o próximo tópico. E decorrente aí dessa lógica de balança comercial favorável, existia também o protecionismo através das suas produções e incentivos às manufaturas da época, para que você consiga ter alguns incentivos frente a essas empresas para elas se destacarem mundo afora e não precisar, então, necessariamente você importar algo de outra economia. Você começava a produzir isso internamente. E dentro disso a gente também teve ali alguns monopólios sendo criados. Então, muitos fatores importantes que nesses primeiros ensaios que ocorreram ali no mercantilismo, que até hoje a gente consegue ver alguns reflexos. E no final do século XVIII, começa a escola clássica através de um cara que revolucionou o pensamento da história econômica e é conhecido por muitos como o pai da economia, ele mesmo, Adam Smith, que chegou com o livro A Riqueza das Nações, em 1776, com um conceito muito importante sobre a mão invisível do mercado. Quem nunca ouviu falar sobre essa tal mão invisível? Ela que é o começo ali do estudo de que diz que o mercado livre, ele se autorregula, né? Então, a oferta e a demanda, elas vão sempre se autorregular através dessa mão invisível do mercado. Outro conceito muito importante que o Adam Smith trouxe é sobre a divisão do trabalho. E o exemplo que ele dá é sobre a fábrica de alfinetes, em que um grupo de trabalhadores ali, focados em produzir alfinetes, produzia centenas, enquanto cada um, se eles se especializassem em uma parte da produção dos alfinetes, eles poderiam produzir milhares desses alfinetes. Essa noção muito importante de divisão do trabalho mudou radicalmente a forma como enxergamos a produtividade e influenciou muito dessas empresas de manufatura. Ainda na teoria clássica, a gente teve David Ricardo trazendo a teoria das vantagens comparativas. Nela diz que cada país deve se especializar naquilo que é bom para se produzir e pode se beneficiar, então, das suas relações comerciais com outros países. Num exemplo que a gente pode utilizar agora do mundo moderno, a gente tem o Brasil se especializando cada vez mais no agronegócio, algo que a gente é extremamente eficiente, enquanto outras economias vão se beneficiar na tecnologia, como, por exemplo, a gente tem ali a Coreia do Sul, né, trabalhando muito nessa frente. Isso cabe algumas críticas, mas que não vamos nos ater nesse vídeo, a gente já trouxe esse debate em outros pontos. Além disso, a gente também tem o Jean-Baptiste Say, que dizia o seguinte, que a oferta cria sua própria demanda. Esse debate aqui cabe um vídeo inteiro só sobre essa frase, mas também não vamos nos ater a isso. Depois você vai passar pra gente ali a sua visão sobre as teorias clássicas e as outras que eu vou apresentar aqui à frente, tá? Ou seja, na visão clássica, a gente tem o seguinte, o Estado, ele deve se ater a 3 fatores muito importantes. Primeiro dele, garantir a segurança. O segundo, a justiça. E o terceiro, o cumprimento dos contratos. Fazendo exatamente isso, o resto do mercado dá conta e bora pro próximo. Após, então, a escola clássica, nasce a escola liberal francesa no começo do século XIX, principalmente voltada ali ao livre comércio absoluto, sem nenhum tipo de intervenção estatal, principalmente através do Bastiat, que trouxe algumas parábolas irônicas, dentre elas uma que ficou muito conhecida, que é através da petição dos fabricantes de velas. Eles pediam ao Estado para que bloqueasse a luz solar e assim conseguisse vender cada vez mais suas velas também de dia. Então, uma bem irônica ali, né, para mostrar que o governo não deve mexer em nada na economia e deixar os mercados se ajustarem. Então, isso trazendo uma crítica
crítica primordial a essa proteção artificial da economia a alguns setores que eram beneficiados, inclusive alguns fatores voltados ali para quem era mais amigo do rei, digamos assim, tá? E essa escola, ela foi precursora da escola austríaca, que ela é muito difundida nos dias de hoje, muita gente aí que é voltado para o mercado financeiro segue muito dos ensinamentos da escola austríaca, que trouxe o conceito de laissez-faire, aí quem for bom aí na parte do francês pode me corrigir nos comentários, e que traz aí nada mais nada menos que é o deixa acontecer, deixa estar, né, que trazendo também essa ideia primordial de não intervenção na economia. E vindo para o final do século XIX, a gente tem alguns autores que inclusive tem livros aqui ao meu lado direito, como o Marshall, Warras e o Jevon, que eles trazem a escola neoclássica. A escola neoclássica, ela trouxe conceitos fundamentais e o principal deles para mim foi o da utilidade marginal, mostrando que o preço de algo ele não tem nada a ver com o seu custo de produção, mas sim com o benefício que ele vai trazer para quem está consumindo aquele produto. Dessa forma, eles também consolidam ali a economia como uma disciplina formal, trazendo ali cálculos mais rebuscados, né, fórmulas matemáticas e baseando as suas análises nas escolhas racionais do indivíduo. Sendo esta, inclusive, a maior crítica aos neoclássicos, dizendo que os indivíduos não são racionais. Mas isso aí fica para vocês no debate aqui no comentário do vídeo. E chegamos agora na escola austríaca. Ela que foi liderada por Mises, Hayek, Menger e tantos outros que são muito importantes aí para a forma com que a gente enxerga a economia hoje, trazendo aí um conceito da subjetividade, em que o valor dos fatores, né, eles vão ser muito mais importantes para alguns indivíduos do que para outros. Além disso, eles também foram críticos ferrenhos à intervenção estatal, dizendo que o governo mais atrapalha do que ajuda, e também sobre o uso de modelos matemáticos, dizendo que os indivíduos, né, as relações humanas, elas são imprevisíveis, então não tem como a gente tentar passar isso para modelos matemáticos. Então, com isso, a gente teve, esses impactos primordiais para quem são hoje liberais e libertários, como a gente tem o caso na Argentina, vivendo um modelo parecido com isso, com o governo Milei. Já na década de 30, surge ali a escola keynesiana, e ela trouxe um pensamento revolucionário, dizendo que quando as iniciativas privadas não investem, né, para controlar essa crise, quem deve investir é o Estado. Então, o gasto público, ele vem para conseguir estimular a demanda e frear ali, né, o desemprego, né, trazendo esse equilíbrio. Dessa forma, a gente vê que o Estado, ele deve gastar mais em momentos de crise, mas ele acaba controlando mais esses gastos quando a gente está vivendo tempos de bonança. Então, a gente sempre tem que haver esse ciclo econômico sendo controlado através das intervenções estatais, ou seja, ele vem muito na contramão do que os outros pensamentos filosóficos estavam aparecendo ali. E o que foi as suas ideias, né, foram o que principalmente resgatou a economia após 1929, o grande crash, né, que ocorreu, que foi através das políticas que inspiraram, né, o New Deal nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente seguiu algumas fórmulas parecidas, como durante a pandemia houve um aumento de gastos públicos ali expressivos para tentar conter empregos, né, fazer transferências de renda, salvar empresas, enfim, alguns fatores que vieram decorrentes do pensamento econômico de Keynes. Um debate muito importante ocorreu, né, entre as ideias de Keynes e Hayek. Então tem até um livro, né, que mostra isso sobre, o Daniel vai botar aqui para vocês na tela qual que é esse livro, que ocorreu ali durante o século XX e vale a leitura para cada um de vocês, para se aprofundar um pouco mais nesse caso. Já na década de 70 e 60, a gente teve o predomínio da escola de Chicago, ou a escola monetarista liderada por Milton Friedman. Ela que sim trouxe um amigo querido ali a debater comigo esses dias para trás no vídeo, que eu já estou recomendando para vocês mais uma vez assistir, que foi legal, que é o seguinte: para controlar a inflação, você precisa estar controlando diretamente a oferta de moedas. Foi um pensamento muito importante que trouxe ali para períodos de inflação descontrolados nos Estados Unidos e na Europa um controle, que foi através dessa ideia, né, que Margaret Thatcher, Ronald Reagan, inclusive o Pinochet no Chile e aqui no Brasil mesmo, né, com a reforma que a gente teve no Plano Real, acabou trazendo um controle hiperinflacionário em muitas dessas economias e às vezes é só de uma economia desenfreada, como que estava acontecendo nessa emissão das moedas. E eu te provei na prática quanto que é importante você entender um pouco mais sobre essas correntes econômicas, né, e como que isso pode impactar o seu dia a dia. Além disso, isso impacta diretamente nos seus investimentos, porque um aumento de juros ele vai impactar na sua rentabilidade. Qualquer política econômica ela pode trazer instabilidade para um sistema econômico, obviamente afastar investidores estrangeiros, isso mexe na bolsa. Então, para você que não tem tempo para fazer esses acompanhamentos e quer contar com equipe especializada, tá de olho nisso todos os dias, você pode entrar em contato com a UVP Capital através
através do link que está aqui abaixo, que a nossa equipe ela vai entender o seu contexto atual, vai trazer um profissional que seja alinhado aos seus perfis e aos seus objetivos de vida. Se você tem 300 mil reais investidos e pode investir 5 mil reais por mês, então não deixe de clicar aqui no link que nós vamos entrar em contato com você. Lembrando que aqui eu vou trazer uma síntese de cada um desses pensamentos econômicos, mas depois, caso queiram, pode trazer aqui para mim nos comentários qual dessas escolas vocês querem um vídeo mais aprofundado e a gente vai trazer os debates, né? O que isso serve de lição para hoje, quais são as críticas de cada um desses modelos e isso a gente pode debater com mais profundidade em um vídeo específico de cada uma delas. E chegamos na mais polêmica de todas, a escola marxista. Ela que deixa todo mundo ali ouriçado, né, quando fala dela, dos marxistas de iPhone, da galera que fala que você não pode gostar, você não pode ser um marxista e ir para os Estados Unidos, que qualquer coisa que não seja um pensamento liberal é tudo marxista. Ou seja, traz muitas contradições aí, né, a teoria marxista e a teoria liberal. Para mim, hoje em dia, é o maior debate que existe no Twitter, no Instagram, para pessoas que sabem pouco sobre economia, mas gostam de ofender as pessoas na internet. Então, ele traz uma teoria muito importante, que é a teoria do valor do trabalho, sobre a expropriação do trabalhador através da mais-valia, né, em que o patrão acaba explorando os indivíduos, e também dizendo que o capitalismo ele sempre terá crises por causa dos seus conflitos inerentes internos, tá? Então, de forma bem resumida, é isso. E dizer também que alguns autores modernos acabam tratando um pouco mais da sua teoria para defender ali, né, que existem instabilidades e desigualdades sociais que são provenientes do capitalismo, como o próprio David Harvey, tá? E por fim, nós temos a economia mainstream. Ela sintetiza alguns aspectos da teoria neoclássica com a teoria keynesiana e trazendo alguns conceitos que são utilizados até hoje, como de trade-off, de custo de oportunidade e a teoria dos jogos de Nash. Em 1932, Lionel Robbins trouxe a seguinte frase para sintetizar o que seria a ciência econômica. Ela é a ciência que estuda o comportamento humano, como a relação entre fins e meios escassos com usos alternativos. É algo que resume muito bem até mesmo a primeira pergunta que eu fiz aqui nesse vídeo, que é a respeito de como que a gente aloca recursos escassos, e essa é a síntese primordial da economia. Então, nada mais é do que resgatar alguns conceitos modernos junto com alguns conceitos que estão lá na teoria neoclássica e trazer para a gente explicar esse comportamento humano. Sintetizando, então, os pensamentos econômicos dessas correntes que eu trouxe para vocês, a gente tem alguns contrastes interessantes. O primeiro dele é sobre o papel do Estado. Então, para os clássicos, austríacos e liberais franceses, atuação mínima. Para o keynesiano, defende que você deve gastar em crises. Já para os monetaristas, foca no controle da moeda. Já os marxistas enxergam o Estado como um instrumento que serve para a luta das classes. E quando a gente olha para a ótica do indivíduo, para os clássicos e neoclássicos, a gente está falando que ele é racional. Para os austríacos, ele é subjetivo. Para os keynesianos, guiado por expectativas. E para os marxistas, ele é apenas explorado. Já em relação às crises, a gente está falando para os clássicos e austríacos acreditam que o mercado se ajusta. Para os keynesianos, que o Estado deve intervir. Para os monetaristas, que basta controlar a moeda. E para os marxistas, que elas são inevitáveis. Ou seja, algumas correntes ali acabam sendo um pouco contraditórias, não é mesmo? A economia é, portanto, um mosaico de ideias, digamos assim. Eu gostei disso que está aqui no roteiro, eu quis trazer exatamente como estava escrito. Então, ela traz ali pra gente alguns debates que eles aconteceram para explicar como que estavam as relações econômicas à época e quais são as respostas para aquele momento. Então, não necessariamente vai ser sempre uma escola que vai estar correta ou outra que vai estar correta, ou que uma escola deve ser descartada completamente. Todas elas, quando a gente mescla essas respostas, a gente pode chegar à resposta de um problema concreto da atualidade. Então, a gente debater ali qual escola está ganhando ou qual escola está perdendo, eu acho para mim um debate vago e inútil. A gente tem que começar a debater o que a gente pode aplicar na prática de cada um desses aspectos, tá? E ainda continuamos com um dilema muito importante que está em aberto, né? Que é, se a gente tem alguns recursos escassos e desejos humanos que são ilimitados, como que vamos alocar esses recursos? Essa pergunta a gente vai, enquanto houver vida na Terra, a gente vai continuar debatendo esse aspecto. Eu acho que nunca vamos chegar ali numa resposta que vai ser satisfatória a todos. O primordial é entender, então, sobre qual visão faz mais sentido para você. O que você traz de conhecimento, de bagagem, para chegar até o ponto de ir para uma corrente filosófica ou não. Porque a gente entende que as suas vivências também vão impactar em qual escola vai fazer mais sentido para você. Então, deixa aqui abaixo nos comentários qual escola que você mais gostou, qual que você quer se aprofundar e se tem algo que a gente pode trazer nos próximos vídeos decorrente desse debate que tivemos no dia de hoje. Um abraço a todos, excelente final de semana e até o próximo vídeo.